Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexos Católicos, onde nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos aqui logo pela manhã, rezando o nosso Ângelus, fazendo a nossa consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliados, é claro, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que bem soube viver uma vida cristã, soube se entregar completamente aos desígnios de nosso Senhor, aos desígnios de Deus, à vontade e ao amor de Deus, e também a se fazer escrava da palavra, a se fazer escrava da vontade do Senhor. Que ela nos ajude e também a palavra de Deus ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vontade, para que, a exemplo da Virgem Maria, consigamos também nós ser completamente do Senhor. E o Evangelho que a liturgia nos propõe para este dia, para o dia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Então, Lucas 16, do primeiro versículo ao 8º. É o versículo da palavra, da parábola do administrador desonesto. Aquele que não soube administrar bem os bens, não soube bem administrar aquilo que era de seu senhor e esbanjou. Esbanjou muito, então o Senhor o dispensou, o despediu. E aí esse administrador vai atrás dos devedores daquele senhor e começa a negociar de forma até mesmo desonesta com aqueles devedores. Começou a perdoar parte das dívidas. Ele fez isso pensando no futuro, para que estes o acolhessem, se assim fosse necessário, depois da sua dispensa. E é um evangelho até mesmo polêmico, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele elogia essa atitude controvérsia desse administrador. Então é um evangelho um pouco complicado de se entender e de se meditar. Por isso até que vou trazer hoje uma homilia do Frei Raniero Cantalamessa, que explica muito bem, que nos faz entender a dinâmica do evangelho, a dinâmica de nosso Senhor Jesus Cristo, quando elogia a atitude desse administrador desonesto.
O próprio Frei Raniero, ele considera isso, ele começa a homilia da seguinte forma: a parábola do administrador desonesto é uma das mais difíceis de se entender em todo o Evangelho. Então, mesmo o Frei Raniero, ele considera isso e é claro, nós precisamos ter um pouco mais de atenção, precisamos estar em um verdadeiro espírito de oração para compreendermos a palavra do Senhor. Mas vamos dar continuidade. A interpretação de Jesus, nos diz aqui o Frei Raniero, a interpretação de Jesus resume-se nestas palavras: o proprietário, ou talvez melhor o Senhor, admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. O administrador não é louvado absolutamente pelo seu procedimento diante de Deus, mas porque agiu bem relativamente ao modo de agir entre eles, os filhos deste mundo. Aplicou magistralmente a sabedoria deste mundo, ficando claro, porém, que para Jesus a sabedoria deste mundo é tolice aos olhos de Deus. Olha só que interessante, primeira coisa que o Frei Raniero nos mostra nessa homilia. Bom, Jesus Cristo elogiou a sabedoria, a esperteza dos filhos do mundo, a esperteza desse administrador perante o mundo. Isso não quer dizer que essa atitude desonesta do administrador tenha agradado a Deus. Ou seja, diante de uma situação do mundo, diante de uma situação temporal, secular, mundana, esse homem, ele foi esperto, ele foi prudente, ele se precaveu, ele pensou no seu futuro. Não é verdade? Ele ficou com medo, falou: agora eu não consigo fazer mais nada, o que eu vou fazer? Vou ser dispensado, eu preciso organizar a minha vida aqui para que eu não fique à míngua. Então, diante das coisas do mundo, dos bens temporais, diante da sabedoria do mundo, este administrador foi esperto. Porém, como nos diz aqui o Frei Raniero, perante a sabedoria de Deus, qualquer esperteza humana é tolice. Qualquer sabedoria humana, qualquer conhecimento meramente mundano não quer dizer nada ante a presença de Deus. Tanto que este homem se precaveu por sua situação temporal, se precaveu diante do seu desemprego, mas não se precaveu, continuou sem se precaver, continuou sem se preocupar com a sua própria salvação, que é um mal muito maior. E é sobre isso que o Frei Raniero irá continuar aqui a sua homilia. Vejam só, a esperteza deste homem consiste em que, ao surgir uma situação emergencial, não se deixou levar pelo acaso, não esperou o irreparável, ficando de braços cruzados. Então esse homem não ficou de braços cruzados, ele agiu. A situação era crítica, era emergencial e ele teve uma atitude, tomou uma atitude. E aí o que ele fez? Parou para refletir, fez desfilar diante de si rapidamente as possíveis soluções, né? Ele pensou nas soluções, falou: e agora? Estou sem emprego, eu vou capinar? Eu vou mendigar? Eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha. Então ele pensou nas possibilidades e depois de pensar nas possibilidades ele avaliou e apenas vislumbrou só aquilo que daria para ele um benefício mundano. Só aquilo que resolveria a situação mundana dele, a situação temporal dele. E quando Jesus conta essa parábola, quando Jesus até mesmo elogia essa atitude perante o mundo e não perante a Deus, ele nos faz pensar o seguinte, amados: o porquê que nós somos espertos diante das coisas do mundo, o porquê que muitas vezes nós procuramos a nossa vantagem aqui nesse mundo, nós procuramos nos dar bem, nem de maneira digna ou indigna, que não estou falando nem mesmo de honestidade ou desonestidade. Nós somos muitas vezes espertos para as coisas do mundo, para as coisas da nossa vida. Muitas vezes nós conseguimos nos safar de alguns perigos, nós conseguimos nos livrar de situações que eram inicialmente adversas, que eram ruins, só que nós não temos a mesma esperteza, nós não temos a mesma prudência e até mesmo o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento sobre a vontade de Deus e sobre a salvação eterna. Por que nós somos espertos? Para nos livrar dos temores e das urgências do mundo e não somos espertos para fugir do pecado. Não somos espertos para cuidar da nossa vida enquanto sendo uma obra de Deus, enquanto sendo nós filhos de Deus e que estamos aqui de passagem. Nós nos preocupamos
com o amanhã talvez, com o amanhã aqui na terra, com o nosso benefício daqui a pouco, mas não nos preocupamos com o benefício eterno, com a vida eterna. Por que nós temos essa sabedoria para o mundo, temos essa esperteza dos filhos do mundo e não temos uma esperteza como filhos de Deus? É isso que Jesus Cristo coloca para a nossa reflexão, para o nosso exame de consciência. Então, parafraseando aqui o Frei Raniero, muitas vezes, diante de um encontro decisivo com a vontade de Deus, nós não sabemos nos decidir. Nós preferimos manter uma posição ambígua, ou como diz Jesus, nós preferimos servir a dois senhores. Essa é a verdade. Quando a emergência temporal, a emergência do mundo, a situação do agora nos abate, rapidamente não vamos resolver isso, às vezes a gente nem cai em desespero, então até mesmo pelo desespero tomamos essa ou aquela decisão, mas aos poucos nós resolvemos a nossa vida. E agora diante da vontade de Deus para as nossas vidas, diante da santidade, diante da perfeição, diante do céu, por que nós não conseguimos nos decidir por Jesus Cristo? Por que a nossa decisão é sempre um pouco cá, um pouco lá? Por que a nossa decisão é sempre no meio do muro, em cima do muro? E aí nós fazemos aquilo que Jesus Cristo adverte em outro evangelho, nós servimos a dois senhores. E aí o Frei Raniero continua, a estes, que na verdade somos nós, Jesus diz, porque sois tão hábeis e calculistas para enfrentar as situações dramáticas que se apresentam no plano temporal dos negócios, dos afetos, da saúde, e sois tão displicentes diante das coisas absolutamente decisivas, como o reino de Deus, isto é, a vossa salvação, é o que nós acabamos de pensar. Diante das situações de saúde, diante das situações de afetos, de família, de trabalho, de riquezas, nós somos espertos. Mas e com relação à nossa salvação? Com relação ao reino de Deus para nós e para os nossos irmãos? Por que nós não temos a mesma esperteza? Por que não temos a mesma preocupação? Irmãos, por mais que as angústias do tempo presente precisam da nossa atenção, nós não podemos ser displicentes. Tanto que Jesus Cristo elogia a atitude desse homem no mundo. Então, por exemplo, numa situação de saúde, nós vamos deixar de cuidar da saúde? Claro que não. O nosso bem, o bem que nós temos é a vida, precisamos cuidar da vida. É o maior dom que Deus nos deu. Diante de uma situação de desemprego, por exemplo, vamos ficar de braços cruzados? Não, vamos procurar, vamos rezar, pedir a Deus a providência, mas vamos fazer a nossa parte. Diante de uma situação de intriga, de conflito, é preciso resolver. As coisas do mundo precisam ser resolvidas, é claro. E tudo isso nos aflige, tudo isso coloca angústias no nosso coração, não é verdade? Só que, amados, nenhuma dessas situações, nenhum desses perigos é maior do que a morte eterna. Nada disso é pior do que morrer em pecado mortal. Essa é a verdade. E dá para nós nos preocuparmos com as coisas deste mundo, tendo em vista a salvação, tendo em vista a vida eterna. Só que aí nós precisamos mudar o foco da nossa vida, mudar o foco do nosso olhar, mudar o foco do nosso amor. O sentido da nossa vida não pode estar aqui, não pode estar nas coisas desse mundo, porque senão nós nos deixamos abater por qualquer coisa. Nós somos muito mais frágeis dessa forma, nós somos muito mais fracos dessa maneira, porque a nossa vida está toda aqui, nossa preocupação está aqui, e nós não temos o amanhã. O amanhã não existe para nós, nós só temos o hoje. Nós podemos morrer a qualquer hora, e aí vem a primeira decepção. Porque a nossa vida é finita. A nossa vida, se nós pensarmos que ela é para ser vivida somente aqui, ela acaba a qualquer momento. Ela acaba a qualquer momento. Nós podemos sofrer tantas coisas que podem nos deixar inválidos, que podem nos fazer sofrer muito. E se a nossa preocupação estiver só no tempo presente, só nas coisas do mundo, nós iremos rapidamente cair em desgosto e a nossa vida perde o sentido muito facilmente. Contudo, se nós pensarmos que a nossa vida tem o seu sentido lá no céu, na salvação, que há algo muito maior do que nós que nos espera, que a vontade de Deus, que é o Todo-Poderoso, é que nós cheguemos no céu, que nós vivamos o céu, aí sim a nossa vida aqui tem sentido. E mesmo nossos sofrimentos aqui têm sentido também. Primeiro que nós sabemos que nenhuma recompensa deste mundo é superior à grande recompensa, que é a salvação.
Segundo que, como diz São Paulo, nós temos consciência dessa forma que nenhuma angústia do tempo presente, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nem mesmo a morte são capazes de superar o amor que Deus tem por nós, são capazes de superar a vida eterna, são capazes de superar a salvação e a presença de Deus. Então, tanto por bom quanto por ruim, se nós tivermos a vista, o amor e a atenção, o sentido da nossa vida no céu, a nossa vida caminha muito melhor aqui na terra. Porque, repito, pelos sofrimentos nós temos mais força para lidar com eles. Porque sabemos que vale a pena passar por isso. Sabemos, inclusive, que o Senhor está conosco e Ele nos fortalece, nos fortifica e nos ajuda a superar as dificuldades. Sabemos também que não termina com a morte. Nós celebramos finados essa semana. E nós refletimos sobre isso. Nós almejamos a vida eterna. E com relação às benesses, aos benefícios, nada aqui pode superar a presença de Deus, o amor de Deus, a salvação, o céu. A nossa alegria está lá, a nossa esperança está lá. Então nós temos que viver, como diz o Padre Pepe, nós temos que viver com os pés no chão, mas com o coração no céu. Com o nosso desejo de eternidade. É isso que Jesus Cristo alerta. Preocupemo-nos sim, claro, com as coisas que temos que fazer na nossa vida, mas não mais com a nossa salvação, não mais do que com a santidade, não mais do que a busca pela perfeição, não mais do que seguir a Cristo. É preciso que nós tenhamos uma firme decisão por nosso Senhor Jesus Cristo. O Frei Raniero diz isso, é necessário decidir-se, o reino está próximo, o esposo está para vir, os insensatos ficarão fora, batendo desesperadamente, como as virgens que ficaram dormindo. Eles também dirão, Senhor, abre-nos. Ele responderá, digo-vos que não sei de onde sois, tarde demais. Nós não podemos, isso não pode acontecer conosco, irmãos. Se nós nos preocuparmos só com o tempo presente, só com as nossas angústias, só com as nossas felicidades daqui deste mundo, só com o nosso próprio umbigo, quando nós morrermos e batermos a porta, o Senhor dirá para nós, eu não te conheço. Nós não queremos passar por isso. Não queremos. E não é nem pelo medo, é porque nós desejamos amar a Jesus Cristo com toda a nossa alma. Isso é ser católico, isso é ser cristãos. Agora é preciso que nós tenhamos firme decisão. É preciso se decidir realmente por Jesus, diz aqui o Frei Raniero. Ou com Ele ou contra Ele. No meio do caminho não dá. Não se pode pensar que seja suficiente para se salvar, reservar a Deus algum pensamento aqui ou ali, algum retalho de tempo, mantendo-o, porém, desligado de todo o resto da própria vida. E aqui nós terminamos a nossa reflexão. O que o Frei Raniero diz é o seguinte, não basta termos Jesus só no momento do nosso terço, termos Jesus só no momento em que estamos na igreja, no grupo de oração, na Santa Missa, na adoração, não. Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. As nossas orações devem nos levar para a presença de Cristo. E rezando, estando na presença de Cristo, nós devemos ser capazes, pela graça do Espírito Santo, de permanecer com Cristo. Cristo deve ser o centro, inclusive, das nossas preocupações temporais. Aquilo que nós passamos na vida presente, nós devemos passar ao lado de Jesus Cristo. Ao lado de Jesus Cristo. Se sofrermos com Ele, se nos alegrarmos com Ele, se vivermos com Ele, quando nós morrermos, pela sua graça, nós também seremos ressuscitados em Jesus Cristo. E é isso que importa para nós. É essa felicidade que nós almejamos. Tenhamos essa consciência. E que hoje seja um dia em que nós possamos fazer um esforço de entrega, de oferta, de consagração. Que possamos, ao longo desse dia, pensar em Jesus Cristo mais vezes. Consagre aí as suas pequenas atividades. O caminho que você faz até o trabalho, diga, Senhor, eu quero fazer esse caminho com o Senhor. Jesus Cristo, eu tenho que realizar essa atividade agora. Eu oferto ela para o Senhor. Ajude-me a realizar o meu trabalho de forma que seja agradável a Ti. Consagre os pequenos momentos da sua vida, do seu dia, a nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos esse compromisso hoje. Que a Virgem Maria nos auxilie, para que vivamos com o Senhor o tempo todo. E não só o tempo todo, mas que sejamos completamente, nós, todo inteiros, do Senhor Jesus Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei.
e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado por ter rezado conosco logo pela manhã. Continuemos a nossa caminhada aqui no Reflexos Católicos rumo ao céu. Então reze por nós, reze conosco e também deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, para que mais pessoas possam rezar conosco aqui na nossa caminhada do Reflexos Católicos, tá bom? Eu espero por você ao longo do dia, com a nossa coroinha de Nossa Senhora da Consolação e também com flores da Eucaristia. Até lá, se Deus quiser.